Bom dia, irmãos, graça e paz. A partilha hoje vai vir aqui de Lucas capítulo 8, versículo 5. Obrigado, Espírito Santo. Lucas capítulo 8, versículo 5. Vamos ver através da perspectiva de Lucas sobre a parábola do semeador e o que ele colheu, né? Que ele colheu informação e tirou ali as conclusões dele e deixou para nós. O médico Lucas teve esse cuidado de inquirir, né? Tomar conhecimento, juntar informações, ouvir desse, daquele, para deixar ali uma informação para nós. Embora todos os evangelhos conseguem retratar, né, a mesma coisa, mas como eu disse, o Márcio tem uma perspectiva diferente. E já a Ana, a Paula tem uma perspectiva diferente. Mas todos estamos na mesma sala e ouvindo a mesma coisa. Então, o que a pessoa vê pode ser uma questão de perspectiva. Aí um vai escrever, eu vi isso, mas eu vi aquilo também. Não tem mentiroso nessa situação. A questão é que alguém viu em um ponto mais privilegiado, outro viu algumas coisas porque estava posicionado melhor naquele momento, outros viu outras coisas. Isso significa os 4 evangelhos quando você ouve a mesma história. O evangelho sinóptico é isso? Sinóptico, é quando você tem a mesma perspectiva diferente dentro da mesma história. Alguém conta isso. Só que isso não pode ser uma causa de briga, né? Por exemplo, o fato de a gente ter alguns irmãos que creem assim, desde que seja uma perspectiva e que não afete fundamento, não, eu vou aderir, faz sentido. Você viu isso, então soma. E isso é o que Jesus planejou para nós quando a gente entrasse em mesa, né? E só que hoje parece que os assuntos que deveriam nos unir parece que mais nos separa do que nos une, e nós precisamos acabar com isso, porque isso está acabando com o nosso propósito de evangelização. Bom, vamos lá. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto ao caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre pedras, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos, e crescendo, com ela os espinhos a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A primeira coisa que eu quero salientar aqui, que Jesus chamou a atenção: ter ouvido é uma coisa, ouvir é outra totalmente diferente. Ter ouvido é uma coisa, tá aí, vocês têm, eu tenho, mas colocar a atenção, colocar o coração, colocar a sua mente naquilo é outra coisa totalmente diferente. Por que a gente vê tantas pessoas que ouvem sempre e nunca mudam, né? Porque às vezes é como a gente tem um ditado que fala: entrou por um ouvido, saiu pelo outro, né? Você fala, você explica, você dá a forma mais didática possível, onde aquilo vai dar, aquela escolha vai dar, e a pessoa obstinada, a palavra obstinação quer dizer teimosia para o mal. A pessoa teimosa, ela prefere bater contra o muro, né? É tipo, não desce esse morro com essa bicicleta sem freio. Já sabe o final. Já se sabe o final. Só que a pessoa, ela aposta as fichas, né? Paga para ver. Isso é teimosia. Então Jesus começa com essa questão, ele logo fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque não adianta nada ter ali a questão física e biológica, sendo que a gente não tem uma disposição de coração para ouvir e obedecer a palavra de Deus. É isso que vai mudar
todo o destino. A gente se reúne pela manhã, a gente ouve a palavra. E a gente precisa sair daqui, irmãos, e aplicar a palavra. Nós precisamos nos mexer para que essa palavra consiga ganhar profundidade, para que ela possa surtir efeito, resultado no nosso casamento, resultado na nossa relação interpessoal, resultado na nossa comunidade, resultado lá no nosso trabalho. Você precisa permitir, né, que essa mensagem transforme você, tanto o interior como o seu exterior. Porque toda pessoa que é transformada por dentro, não tem como, ela também transforma por fora. A palavra tem dois ambientes. Falava isso no discipulado essa semana com um casal. A palavra tem o poder de te hidratar. Você bebe água, ela te hidrata por dentro. Mas você também toma banho e ela te lava por fora. A palavra tem esse poder. Ela vai te hidratar, ela vai te deixar com o seu corpo, seu corpo biológico bem, né, por seu interior, mas também ela vai lavar o seu exterior. Isso é o que Jesus queria ensinar. Ter ouvido nem sempre quer dizer que estamos ouvindo. Ter ouvido nem sempre quer dizer. Às vezes nós temos ouvido, né? Mas quando a gente sai e não obedece, não coloca em prática, é a mesma coisa que não tivesse. É só uma questão física, né? Mas não tem o assunto do coração que coloca a gente em ordem. E ele fala de 4 ambientes possíveis, né? Ele fala que cair junto ao caminho. Uma parte da semente que o semeador saiu a semear caiu junto ao caminho. Junto ao caminho, ela foi pisada pelos homens, aponta para o desprezo. Quando você semeia a palavra, fala de Cristo para alguém e aquela mensagem é desprezada, ela é pisada. Depois que ela é pisada, as aves vêm comer. Eu gosto do detalhe que Lucas deixa sobre a questão do pisar. Por que o diabo consegue vir como a ave e comer a semente? Não, antes ela foi pisada, ela foi ignorada, ela foi desprezada. Então, a Bíblia fala assim em Oséias 4:6, que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Agora, por que falta conhecimento? E ele explica: vocês desprezaram o conhecimento. Então, tem como desprezar o conhecimento. É quando um bom conselho, algo de Deus é dado e ele é desprezado, ele é ignorado. Então você desprezou o conhecimento, desprezou aquilo que Deus dá. Então esses homens pisaram a semente. Pisar a semente representa muito esse ignorar. Depois, uma segunda fase, parte da semente caiu em zonas de pedra. Irmãos, um monte de assunto dentro de nós, um monte de assunto no nosso interior, está impedindo que a semente germine. Mágoa, ressentimento, iras e coisas que a gente não consegue nunca encerrar, assuntos que estão sempre abertos, janelas e janelas e janelas abertas no nosso computador da vida, né? Ali, não, se essa pessoa vir me pedir perdão desse jeito, se ela vir de joelho e me pedir, aí eu perdoo. Não, quem está perdendo é você, porque o perdão é uma disposição de quem entendeu que sem perdoar não há salvação. Então, a pessoa que perdoa, ela não está fazendo um benefício para a pessoa que lhe ofendeu. A pessoa que perdoa está fazendo um benefício para a sua própria alma e sua eternidade. Se a pessoa compreendesse isso, ela não seguraria perdão na gaveta para ninguém. O mais hediondo dos crimes, irmãos, libera o seu coração, porque essas pedras em algum momento vai impedir que haja umidade. Você sabe, para planta, essa língua anda meio rebelde, hein? É Flamengo, é planta. Meu Deus, me ajuda. Ontem parecia que não corrigiu uma também. Foi qual que é?
Parece que não lembra não, mas ficou rindo. Aí tá bom, me ajuda aqui, mulher. Jesus. Telecurso 2000, irmão. Bom, então pouca umidade gera o quê? A semente ela não consegue entrar no estado em que ela vai morrer para gerar. Então, o ambiente seco de perdão, seco de justiça, seco de misericórdia, seco de amor. Irmão, como essa semente vai? Contrário da primeira semente, essa semente aqui fala assim, pelo menos eu não desprezei. Mas não tem ambiente sadio para essa semente crescer. Porque é assim, parece que se eu encontrar alguém pior do que eu estou melhor. Só que o seu padrão de comparação não é essa pessoa falha do seu lado, é Jesus e Ele é perfeito, amigo. Fala para o seu irmão, o seu padrão de comparação é Jesus. Eu vejo alguém chega e encontra alguém pior para poder se sentir melhor. Irmão, que erro que você está cometendo. Porque alguém pior sempre vai ter e também vai ser sempre alguém melhor. E não devia ser a comparação, mas Jesus devia ser a pessoa que você vê no espelho. Olhando para Jesus como um espelho, eu quero me tornar a imagem dele. Eu quero que alguém olhando para mim possa ver Jesus. E esse é o objetivo final. Mas essa terra seca, mas essa terra sem umidade está desfavorecendo aquilo que Jesus está fazendo enquanto cai como semente nos nossos corações. Então parte da semente está presa em pedregal, em terreno seco, né? Depois fala de uma terceira classe, um terceiro estágio. Ele fala caiu entre espinhos e fala sobre o sufocamento com os cuidados dessa vida. Esse aqui até cresceu, até desenvolveu, mas cresceu junto aquela necessidade de ter, de possuir e, infelizmente, esse assunto aqui é uma leve e sutil desconfiança de Deus, querendo talvez declarar, talvez não com palavra, de que Deus está demorando, que Deus ele não cuida de mim. E a pessoa começa a tentar resolver com as suas próprias mãos esse assunto. Então, o inimigo que sabe muito bem, que ele percebe quando a gente está preocupado, e ele começa a apertar mais ainda. E em algum momento, a gente faz a escolha errada. Eu vou te dizer, irmãos, em algum estágio da sua vida na fé, se você tomou a curva errada, meu amigo, uma curva que Moisés tomou errado custou 30 anos. Outro dia eu estava falando com o Luiz, cara, eu acho que eu tomei uma curva errada que me custou 10 anos. Eu estou 10 anos talvez atrasado em um assunto meu. Porque Deus já tinha me dito isso há muito tempo. Então uma curva errada. Ah, perdi a salvação? Não, mas são 10 anos de delay, né? Então nós temos que ter muito cuidado sobre as escolhas que a gente toma. Não deixa o mundo te sufocar. Não deixa a casa que a outra pessoa comprou te oprimir. Irmãos, você tem uma casa no céu. É a mansão ainda. A eternidade está preparando. Jesus disse em João 14, eu fui preparar um lugar para você, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu não estou fazendo. As pessoas vão querer, né, interpretar isso como apologia à miséria, de jeito nenhum. Mas estou falando que se você perder sua vida correndo atrás disso, no dia que você alcança, vai meter a chave na porta, dar um piripaque, o Senhor falou, acabou o seu tempo. Nem entra lá, nem desfruta, porque, irmão, sinceramente, a nossa vida realmente começa quando você cruzar os portões brancos. Quando o Senhor te confessar diante do Pai, eu conheço essa pessoa aí, Pai, pode deixar entrar. Essa é aqui que a vida começa para nós. Enfim, e a última semente, né, é aquela semente que cai, a Bíblia vai falar que nascida cai em boa terra e nascida produz frutos. Produz frutos. Você vê que foram 4 terrenos. 4 terrenos, se você dividir
em porcentagem vai dar 25%. 25% das pessoas, elas vivem à beira do caminho, recebe a semente e pisa. 25% vive com uma fé sem umidade, sem estar com vida ali, então a semente nunca se transforma numa árvore. 25% frequenta a igreja, mas ainda estão presos em mágoas e ofensa, não consegue gerar nada porque não consegue produzir perdão, sendo perdoado não perdoa. Depois 25% vive lutando, correndo na corrida do ouro, né? Não é na Serra Pelada não, né? Que teve a corrida do ouro na Serra Pelada, tem tanta gente enterrada naquele lugar por causa de ganância. E em todo lugar que descobriram ouro, pedras preciosas, tem sangue inocente derramado. Quem não assistiu ainda pode assistir um dia um filme chamado Diamante de Sangue, baseado em fatos reais. Você vai entender que de fato é aquilo que acontece por causa de pedras preciosas. Por causa de pedra preciosa, a vida humana vale nada. Por causa de ouro, prata, vale a pena passar por cima das pessoas. E esse sufocamento está acontecendo agora. Você conhece, eu conheço, todos nós já vimos, ou talvez nós estamos, às vezes, sendo pressionados por isso, sendo sufocados pelas coisas que a gente pensa que ainda não aconteceu na nossa vida, e a gente começa a querer deixar a mão do arado, e não, agora eu vou correr atrás da minha vida, eu vou resolver os meus problemas. Não. Quando Jesus chegou no barco, lá em Lucas 5, Pedro tinha vindo de uma pescaria frustrada. Ele tinha tentado pescar a noite toda, não pegou nada. Aí quando ele está lá limpando as redes para poder ir para sua casa, com aquele sentimento de derrota, porque é um pai de família, é uma pessoa que precisava também resolver a sua vida. Jesus aparece, entra no barco dele e fala, posso usar seu barco? Mas você já está aí dentro. Eu acho que Pedro deve ter pensado, está de brincadeira. Mas pronto, deixou ele ali, ele pregou para a multidão do barco de Pedro. Pedro ficou assistindo aquilo, eu imagino, irmãos. E alguma coisa começou a mexer dentro dele, aquela mensagem talvez fez sentido para ele. Quando Jesus terminou a pregação para a multidão, ele olhou para Pedro e falou, agora vamos resolver o seu problema, Pedro. Porque toda vez que você empresta a sua vida, uma hora Jesus vai virar para você. Toda vez que você se deixa usar, deixa Jesus usar seu barco, uma hora ele vai virar para você. Agora sim, agora vamos resolver o seu, André. Eu te vi, cara, eu te enxergo, eu te vejo. Olha, irmãos, deixa eu falar, o Senhor te vê, o Senhor te enxerga, o Senhor sabe das suas necessidades. Se você ler o capítulo 6 de Mateus, ele vai falar, não vos inquieteis com o que é vez de comer, vestir, porque se ele dá às aves, se ele dá aos lírios, não daria a você, que é muito mais importante? Essas coisas são, às vezes, não tem espírito dentro, mas você é um ser de Deus. Acha que Deus não vai cuidar? Nós não temos o direito de desconfiar do caráter de Deus, irmãos. Todos nós estamos aqui nessa manhã por um único motivo, misericórdia, graça de Deus, favor de Deus. Quantas coisas Deus fez para você estar aqui? Irmãos, eu gosto de um corinho que fala que eu fui salvo bem na hora. Irmãos, eu fui salvo bem na hora. Eu tenho consciência do meu Salvador e da misericórdia que me resgatou e sei de onde Ele me tirou. Agora eu preciso dar a minha vida como pagamento, mesmo que não vá pagar nunca, porque nunca vai alcançar o preço que Ele pagou. Mas eu vou dar a minha vida, como diz o próprio apóstolo Paulo, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu sou prisioneiro de Cristo. E quem cai, então Jesus olha para Pedro e Pedro dá as instruções para Pedro, Pedro acredita naquelas instruções, porque é muito comum Deus falar com a gente desprezar. É muito comum Deus falar com a gente, nosso coração está seco e não acreditar. É muito comum Deus falar com a gente e a gente fala assim, não, deixa que eu faço, porque eu sei fazer melhor do que você. Mas não, ele falou, é isso? Então, Senhor, olha, eu pesquei a noite toda e eu não peguei nada, mas sobre a sua palavra. E ali começa uma relação profunda de Jesus com Pedro, porque Pedro sempre foi um cara que teve coragem de descer do barco.
ele teve coragem de, mesmo contrariado, obedecer a Deus a uma ordenança. Isso é fé, irmãos. E ele vai, conforme as instruções de Jesus, lança sua rede, faz uma pesca que a gente vai conhecer como pesca maravilhosa. E é isso que Deus faz. Quando você obedece, a sua vida se torna uma árvore frutífera. Uma árvore frutífera junto à fonte, que dá o seu fruto na estação certa, e tudo quanto fizer prospera. Isso é uma bênção. Vai prosperar sim. Enfim, ter ouvido é uma condição física, já ouvir uma condição, uma disposição do coração. Qual é a condição do nosso coração, irmãos? Estamos perto e infrutífero, como no caso da primeira sequência? Um coração que está à beira de uma mudança, mas nunca acontece. Por quê? Simpatiza com o Evangelho, mas não salva a sua vida. Porque o Evangelho, irmãos, para salvar a sua vida, você tem que aceitar o Salvador e o Senhor. Mas nessa ordem, Senhor e Salvador. O cara que simpatiza com o Evangelho, sai daqui, continua vivendo a vida que quer, de modo tortuoso, está confessando o Salvador, mas não quer confessar o Senhor. Existe outro tipo de Evangelho que é o de pouca profundidade. Isso é uma questão, é um obstáculo interior. Sabe por que a gente tem pouca profundidade? Porque é um obstáculo interior. Era uma questão de raiz. Era uma questão de não conseguir lançar raiz, porque tinha pedra, tinha mágoas, ressentimentos, tinha coisas erradas, tinha pecados que não foram confessados. E por isso, aquela raiz não conseguia romper para se tornar uma árvore poderosa. Se você tem obstáculos interno, você precisa hoje arrancar as pedras. Não é à toa, irmãos, que o primeiro estágio para quem vai fazer um plantio é arar a terra. E arar a terra não é só folfar a terra, tornar ela mais macia, é arrancar pedras e raízes. Você tem que tirar as pedras e as raízes que estão impedindo você, eu, nós, de poder frutificar, de gerar vida, irmãos. E depois, sufocado, é obstáculo externo. Então tem um obstáculo interior e tem um obstáculo exterior também, externo, que é comparação. Comparação. Por que eu me preocupo? Eu me preocupo porque eu tenho 40 anos e não tenho aquilo que aquela pessoa tem com 30. Eu me preocupo porque eu não aquilo outro. Irmãos, eu estou te falar, nós vamos ver a maior transferência de riqueza de um bolso para outro diante dos nossos olhos, já está acontecendo. A pessoa tem aqui, passou para aquela ali. Então, é Deus mais uma vez falando, olha, louco, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Para de loucura. Viva o Evangelho com seriedade, seja um bom pai, uma boa mãe, um bom irmão, um bom servo do Senhor, um bom funcionário, ande de cabeça erguida, seja um bom cidadão, entra nos lugares e saia, porque o Senhor vai te abençoar no entrar e no sair e vai te fazer prosperar de uma prosperidade legítima. E sim, irmãos, a minha confiança não está no pé de meia que eu fiz. Porque se você não lembra, em 94, no plano Collor de Mello, talvez vocês não tenham idade para isso, lá no Brasil, mas a pessoa dormiu rica e acordou pobre. Dormiu rica e acordou pobre da noite para o dia. Mas quem vivia num desaperto já era sobrevivente, amigo. Só botou a faixa do Rambo na cabeça, a faca na botina e clau! E era o Rambo já. Aí comia jaca, pegava raiz no mato, e para mim é tudo. Manga verde com sal e também passarinho, né? Naquela altura podia matar os passarinhos para comer, hoje não pode. Aí pronto, perdão, Senhor, matar os passarinhos feito pelo Senhor. Meu Deus do céu. Mas olha, tudo que matar, come. É isso que a Bíblia falou lá no Velho Testamento. Então, aponta para essa questão da preocupação de
Mas, irmãos, a preocupação vem por causa da competição. Quando você vê que a outra pessoa está crescendo mais que você fica, cara, glória a Deus, Deus abençoou o meu irmão. Senhor, eu só quero a minha parte. E aí você vai ver que a sua parte está sendo gerada. E quando você entrar nesse lugar de prosperidade, quando você entrar nesse lugar de frutificação, lembre-se, você não frutifica para você. A árvore dá fruta para os outros. Todo dia passando a bacia por cima do muro para o vizinho que não tem. Todo dia dividindo aqui para aquele que não tem. Eu gosto de ver a coleta, irmãos, dos irmãos na quarta. Porque na quinta-feira a gente faz aqui a separação e tal. Fica um pouco para a mesa, um pouco dá para a irmã lá na Padre Cruz lá. Depois vamos lá para o Monte Mor, no lugar onde a gente ajuda. Vamos dar um pouco para cada lugar. Os irmãos, cada um pega aqui um quiabo, outro pega uma cebola que precisa, outro pega um trem ali e tal. E, enfim, a gente vai distribuindo aqui, né, conforme a necessidade. Irmãos, e pega só o que você necessita. Irmão, se é uma cebola, leva só a cebola. É a cebola que eu preciso. Porque, irmãos, no nosso reino, na nossa fé, a gente tem que vencer a ganância de achar que tudo é meu. Mas não, irmãos, é nosso. Se o Pai é nosso, o pão é nosso, tudo tem que desenvolver vida coletiva. Enfim, as coisas que chamam a atenção do Senhor não são as que nascem, são as que nascem voluntariamente, irmãos. Olha, Deus, Ele ama a voluntariedade. Esses não são dias de guardar reputação, esses são dias de guardar integridade. Tem muita gente tentando guardar reputação, quando na verdade devia guardar a integridade. Guardar a reputação é se preocupar, é a preocupação com as coisas de fora. Já a integridade é a ocupação com as coisas de dentro. Agora, toda pessoa íntegra tem uma reputação. Mas nós vamos entrar em dias que a sua integridade vai ser demonizada e criminalizada. E aí? Quando você falar bem assim, não concordo. Ontem a gente estava na aula no IFA Casais, e aí tocamos em vários assuntos, vários pontos, inclusive na questão deles tentarem empurrar a garganta abaixo, a questão dos gêneros e não sei o que e tal. Quanto tempo você acha que demora para um de nós, ou principalmente o pastor, né, que é ele que move a multidão, ser preso por causa de xenofobia e homofobia e um monte de fobia, né? Outro dia eu achei engraçado, tem um daqueles pessoas que fala que é cachorro, né? Aí tava lá mexendo igual cachorro e tal, cabeça de cachorro, e lá o cachorro viu e falou assim: meu inimigo. Tá no meu território. Mano, o cachorro desceu a mordida naquela criatura. Eu falei, meu Deus do céu, mano, é muita ignorância e muita profanação, mano. Cachorro, né, levantou na hora, não ficou de quatro pés. Não, o cachorro mordeu mesmo, falou assim, ué, você tá no meu território, amigo. E aí o cara não falava cachorrês, aí, meu Deus do céu, aquilo não foi bom não. Aquilo foi feio o negócio. Então, reputação é uma maneira de dizer, preocupação é uma maneira de dizer que Jesus está fazendo o seu trabalho errado. Sabia que quando você entra em preocupação, você está falando assim, Jesus está fazendo tudo errado, mesmo que você não fale. Não faças isso, Jesus fica triste com isso, porque ele disse que não vos inquieteis. Essa inquietação da sua alma é falta de submeter essa alma, cala a boca, alma. Por que te perturba dentro de mim? Por que te perturba dentro de mim, Deus? Alma, espera em Deus, confia em Deus. Por quê? Cala a boca. Pega na sua nariz, põe sua alma no pé de Jesus, fala, fica aí, cala. Porque, irmão, se você deixar a sua alma, ela vai te dominar. Mas você pode vencer isso. Então nós temos hoje a chance de ser férteis ou estéreis. Nós deveríamos lutar para ser férteis. E para ser fértil, você não pode viver à beira do caminho, nem pisar aquilo que Deus manda. Para você ser fértil, você não pode deixar o seu terreno com pouca umidade. Para você ser fértil,
Você não pode deixar com que coisas externas e vontade de possuir te sufoque por causa da maldição, da praga da comparação. Para você ser fértil, você precisa receber a palavra, deixar ela morrer, regar ela com lágrimas, porque a Bíblia fala assim, o que semeia com lágrimas, cegarão com alegria. Isso vai te tornar uma pessoa fértil. E como último movimento aqui, que eu queria dizer, ouvidos, você precisa ter ouvidos para ouvir, coração para crer e uma boca para confessar. A nossa fé declarada começa a ouvir, crer e confessar. Ouvido, coração e boca. Porque ninguém crê se não ouvir. Ninguém confessa se não tiver coração crendo. Então essas três coisas estão envolvidas e ela faz aquilo que a gente chama de confissão de fé. Ouvidos para ouvir, coração para quê, crer e boca para confessar. Porque vemos esterilidade no povo de Deus. Uma vez que sabemos que é a vontade de Deus abençoar o seu povo. Por que a gente vê esse tipo de coisa, né? O povo de Deus estéril, não prosperando, não desenvolvendo, sendo que Deus já deixou bem claro que é a vontade de Deus prosperar o seu povo. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Às vezes nós estamos escutando, mas não estamos colocando atenção naquilo. Nossa boca confessa tudo errado, fala um monte de besteira, e aquele ambiente não é trabalhado. Então, ouvir, confessar, crer e confessar. E é como se nós estivéssemos fazendo preparando um bolo, irmãos. Tem um versículo, um texto que fala lá em 2 Pedro 1, do 5 até o 8, eu vou ler, fala algumas coisas, não precisa ler, eu só vou ler o que eu falei. É como se você estivesse fazendo um bolo, e nesse bolo você colocasse um pouco de diligência, um pouco de fé, uma pitada de virtude, um pouco de ciência, um pouco de temperança, um pouco de paciência, um pouco de piedade, um pouco de amor fraternal e um pouco de caridade. Então você tem todos os ingredientes para fazer um maravilhoso bolo. Porque Pedro vai falar, tudo isso tem que ter na vida do crente. Então não é só uma coisa, irmãos, é algumas coisas, né? E por incrível que pareça, diligência, fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e caridade dá 9. 9 ações que vai fazer você frutificar. Frutificar quanto marido, quanto filho, quanto cidadão, quanto membro de uma comunidade. Frutificar. Será uma bênção. Eu oro nessa manhã para que você seja uma bênção em toda a sua maneira de viver. Senhor Jesus, eu oro nessa manhã, Pai, para que o Senhor possa completar a obra iniciada na cruz do Calvário a respeito de cada irmão, dos que estão presentes, dos que estão ouvindo esse áudio, dos que estão, Senhor, vendo esse vídeo. Nós pedimos que o Espírito Santo possa provocar um temor, Pai, que envolve, Senhor, essa renúncia e que nos leva a esse nível de profundidade, em que o nosso compromisso é maior do que a nossa reputação, mas nosso compromisso é com a vida e o zoe de Cristo, a mente de Cristo. Santificai, Senhor, os nossos membros, as nossas mentes, até que sejamos completos, Pai. Cheios de virtude, cheios de amor, cheios de ciência, cheios de temperança, cheios de paciência, piedosos, Senhor, amando de maneira fraternal uns aos outros, Pai. Cheios de caridade, Pai. Senhor, envolva-nos com a fé e nos faça diligente em toda a nossa maneira de estar e de ser. Eu oro, Pai, para que o nosso dia seja um dia frutífero. Nós oramos, honramos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.